Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Confesso que ao ler estas palavras do Evangelho de hoje, lembrei-me de algo que testemunhei recentemente. Estava numa viagem com um grupo de gente nova, ali pelo interior do país, quando, numas manobras de estacionamento... Não foi isto que aconteceu, até porque o carro estava para aí a 5 à hora. Mas a verdade é que houve um pequeno toque, um risco de 5 centímetros num carro que estava estacionado. O condutor da carrinha um dia deixou logo um papelinho com o seu contacto no vidro daquele carro, mas não chegou a ser preciso porque pouco tempo depois apareceu o condutor. Era um senhor já com a sua idade, com uma experiência de vida, com uma cara muito serena, e foi ver o risco que se fez no para-choques. Obviamente, entretanto, já nos tínhamos disposto a preencher uma declaração amigável para que o seguro resolvesse aquilo, mas ele fez um bocadinho de silêncio e disse qualquer coisa do estilo: isto é mais o trabalho que dá do que o risco que é. E depois começou a fazer perguntas sobre aqueles que ali estávamos, sobre o nosso grupo. Quem é que éramos, para onde é que íamos, o que é que íamos fazer nesse dia, que viagem, como é que iria ser a viagem a seguir. Sugeriu-nos que fôssemos visitar a terra ali ao lado, que era a sua terra, e depois acabou por se despedir. A mim chamou muita atenção a reação daquele homem. Esteve 10 segundos preocupado com o risco do carro e esteve uns bons minutos interessado por aquelas pessoas que acabava de conhecer. E isto é uma coisa que não é nada fácil. Bem, obviamente não quero dizer com este exemplo que não se deva pagar os estragos que se faz, mas serve-nos esta história para falarmos com Jesus sobre as nossas reações. Às vezes, Senhor, temos a tentação de nos deter demasiado no problema em si e de nos determos pouco nas pessoas. Pode acontecer que um amigo ou que algum colega de trabalho tenha uma atitude para connosco que nos magoa, que nos custa perdoar, e podemos dar demasiadas voltas a isso. Como é que é possível que tenha tido essa atitude? Como é que é possível que me tenha dito aquilo, que tenha feito aquele outro? E esquecemos de pensar na pessoa em si. Esquecemos de pensar que quando alguém nos ofende, em primeiro lugar está a ofender a Deus. E esquecemos de pensar no seu bem, de rezar por ele, por ela. Se essa pessoa me fez um mal, mesmo que não se dê conta, está em primeiro lugar a fazer um mal a si mesma. Por isso as palavras que escutamos de Jesus no Evangelho, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, lembram-nos todas aquelas vezes que isto acontece entre nós e Deus. Quantas vezes, Senhor, tiveste tu misericórdia de mim? Quantas vezes eu fiz uma amolgadela no carro, digamos assim, e tu me perdoaste? Quantas vezes bastou para isso da minha parte apenas um pedido de desculpa? E às vezes nem é um pedido de desculpa muito sentido. Por que é que eu não sou capaz, em tantas ocasiões, de me comportar assim com as outras pessoas? Ajuda-me, Senhor. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E depois Jesus continua a dizer: dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Dai e dar-se-vos-á. Se somos capazes de perdoar,
se somos capazes de ser misericordiosos, também seremos mais felizes. Deus Nosso Senhor não se deixa ganhar em generosidade e recompensa-nos com a serenidade, com a alegria. Faz-nos bem pensar no perdão que recebemos de Deus. Faz-nos bem pensar no perdão que recebemos das outras pessoas. Se continuarmos com o exemplo dos carros, faz-nos bem pensar que o nosso carro, digamos assim, é um carro que já foi homologado muitas vezes. Para já, quando o adquirimos, quando nascemos, já vinha com uma grande homologadura, que era o pecado original, que depois foi reparada no nosso batismo. E depois, ao longo da nossa vida, tantas desatenções, tantos descuidos, um toquezinho aqui, um raspão acolá, e o carro vai ficando cada vez com mais marcas. Às vezes até podem ser choques grandes e precisamos de ir à confissão para que o carro volte a andar. E esse carro homologado, esse carro reparado tantas vezes, é o carro que acabará por entrar no céu, pela misericórdia de Deus. No céu não há carros impecáveis, perfeitos. Bom, entenda-se que isto é tudo um exemplo. No céu não há carros. Deus não precisa de Ferraris. Mas dizia que no céu não há esses carros perfeitos. Só há carros homologados e reparados. Só há pessoas pecadoras, mas redimidas. E quando estivermos no céu, dar-nos-emos realmente conta da beleza de tudo isto. Mas enquanto estamos nesta terra, às vezes irrita-nos não só ver o nosso carro homologado, mas ver os carros homologados das outras pessoas todas. Como é que é possível que esta pessoa nunca lave o carro? Como é que é possível que tenha o carro todo riscado? E começamos a ver os defeitos dos outros, que tantas vezes são defeitos que nós próprios temos, mas que nos irritam nas outras pessoas. Jesus, ajuda-me a ser um pouco mais misericordioso, um pouco mais paciente. Dá-me a mim também a capacidade de perdoar. Falando sobre o perdão, dizia numa ocasião o Papa Francisco: não é fácil perdoar, porque o nosso coração egoísta está sempre apegado ao ódio, às vinganças, aos rancores. Todos vemos famílias destruídas por ódios familiares que passam de geração em geração. Irmãos que diante do caixão de um dos pais não se saúdam porque levam adiante rancores antigos. Parece que o apegar-se ao ódio é mais forte do que apegar-se ao amor. E este é propriamente o tesouro do diabo. Ele esconde-se sempre entre os nossos rancores, entre os nossos ódios, e fá-los crescer, mantendo-os ali para destruir. Destrói tudo, e muitas vezes destrói por coisas insignificantes. Pois é verdade, isto que diz o Papa. Tantas vezes até nos custa perdoar coisas que são insignificantes. É uma tentação do demónio, e por isso Jesus nos ensinou a rezar: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, não me deixes cair na tentação do ódio, do egoísmo, do não perdoar. Continuo a ler estas palavras do Papa. Há pessoas que vivem condenando o próximo, falando mal dos outros, difamando continuamente os seus colegas de trabalho, os vizinhos, os parentes, porque não perdoam algo que lhes fizeram, ou não perdoam algo que não lhes agradou. Parece que esta é a riqueza do diabo, viver apegado ao não perdão. Mas o perdão é a condição para entrar no céu. Jesus, com o meu carrinho amolgado, quero eu entrar no céu. Gostava de ser capaz de perdoar mais as amolgadelas que me fazem, porque muitíssimo mais tens tu que me perdoar a mim. Assim concluía o Papa, que o Senhor nos ajude a entender isto e a abaixar a cabeça, a não ser soberbos, a ser magnânimos no perdão. Pensa pelo menos nisto: se eu não perdoar, não serei perdoado. Nossa Senhora é um exemplo único. Ela é a Imaculada. No seu caso, não tem nada por que pedir perdão a Deus.
Pode-se dizer dela aquilo que se diz no Evangelho sobre Jesus: passou fazendo o bem. E, no entanto, teve tanto que perdoar. Ali, num segundo, ao pé da cruz, foi capaz de perdoar de todo o coração e de nos receber a todos como seus filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.